Miojo do Senado Federal. Entenda a polêmica votação da LDO que aprovou o Fundo Eleitoral. Episódio extra. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o próprio nome diz, não é o orçamento em si, mas as regras para dizer como o dinheiro de 2022 será gasto. Só vira orçamento de fato depois que essas regras forem implementadas na LOA, Lei Orçamentária Anual. Quando foi votada? Dia 15 de julho de 2021. Por que essa data? Porque o Congresso só pode entrar em recesso formalmente depois de votado a LDO. O recesso acontece entre 18 e 31 de julho. Foram analisados 57 programas e 223 ações, sugeridas por deputados, senadores, comissões do Poder Legislativo e bancadas estaduais. Foram 773 emendas, sendo 38 de bancadas estaduais, 185 de senadores, 446 de deputados e 104 das comissões do Congresso Nacional. Congressistas, comissões e bancadas podem apresentar até 3 emendas cada. Afinal, o que foi votado de positivo nessa lei? Os municípios de até 50 mil habitantes que estejam inadimplentes em cadastros ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais poderão receber recursos do governo federal. Vale lembrar que em 2019, 98% das prefeituras do Brasil estavam com seus nomes sujos no CALC e CADIM, uma espécie de SPC do governo, impedindo que essas prefeituras recebessem repasses federais. Essa lei liberou o repasse para prefeituras de cidades pequenas. A lei impediu a Caixa Econômica Federal de cobrar além dos 4,5% de taxa de administração em contas de repasses a municípios e estados. E a aprovação também simplificou o processo de transferência de valores do governo federal aos municípios. Assim, o detalhamento das localidades e vias será requisitado apenas na apresentação de projetos de engenharia. Para os demais repasses, basta apontar o estado ou município que deverá receber o recurso. A lei deu prioridade de orçamento para os programas habitacionais, de vacinação, creches e tratamento do câncer com os seguintes projetos: Programa Nacional de Imunização, PNI. Agenda para a Primeira Infância. Despesas do programa Casa Verde Amarela, voltadas a municípios de até 50 mil habitantes, e ampliação da infraestrutura da rede de atendimento oncológico. E também ficou proibido o contingenciamento em 2022 nas seguintes ações: realização do censo demográfico, agropecuário e geográfico pelo IBGE, segurança pública, política de fomento à implementação de escolas de ensino em tempo integral, universalização do acesso à internet com apoio a projetos de inclusão digital, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária e transferência de tecnologias para a inovação na agropecuária, no âmbito da Embrapa. Ou seja, o censo, as polícias, o ensino integral, a inclusão digital e o fomento do agronegócio não poderão sofrer cortes de verbas em 2022. Se é tudo tão bom, o que causou tanta polêmica durante a votação? Foram 2 questões importantes que causaram discussões entre os parlamentares e muitas informações distorcidas à população: o salário mínimo e o fundo eleitoral. Vamos entender os dois. Sobre o salário mínimo. Parlamentares da esquerda exigiam que o salário mínimo fosse reajustado conforme o aumento do PIB. E também alegaram que a inflação deveria ser considerada, já que ela fez subir o preço de combustíveis, gás e alimentos. Mas o relator Juscelino Filho, deputado do DEM do Maranhão, rejeitou o destaque da oposição, porque a LDO não pode fixar salário mínimo e esse assunto tem que ser tratado por lei específica com votação na Casa. Sobre o fundo eleitoral. Dentro do projeto de lei votado, há vários parágrafos e cada um trata de um tema. Além disso, foram analisadas mais de 2.663 emendas aos parágrafos. Foi um trabalho árduo, sem dúvida. Só que um desses parágrafos aumentava recursos para financiamento de campanhas em 2022, de 2 bilhões para 5,7 bilhões. A base do governo tentou destacar esse parágrafo para que ele fosse votado separadamente, ou seja, eles poderiam aprovar a LDO e não aprovar o fundo eleitoral. Eles exigiram também que a votação fosse nominal, onde cada deputado teria seu nome divulgado ao votar, mas o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que presidia a sessão, negou que o parágrafo fosse votado de forma paralela e nominal. Os deputados da base aprovaram a LDO porque o parágrafo polêmico ainda pode ser vetado pelo presidente da República. Se vetado, ele volta para ser discutido na Câmara e no Senado Federal. E se as casas derrubarem o veto presidencial e o fundão for aprovado, de onde sairá esse valor? Será transferido 25% da verba da Justiça Eleitoral para pagar essa despesa, ou seja, o próprio sistema eleitoral, com multas aos eleitores e candidatos, sustenta o fundo. Este miojo foi especial, atendendo aos pedidos dos seguidores que queriam entender melhor o que aconteceu na votação da LDO.
Acompanhe de segunda a sexta aulinhas rápidas de 3 minutinhos para explicar o sistema e a política brasileira.